Bom dia, povo de Deus, tudo na paz do Senhor? Tudo bem com vocês? Eu oro e peço a Deus para que esteja tudo bem. Meus irmãos, hoje nós vamos continuar falando, meu Pai, falando sobre a palavra do Pai. Amém? Como é que foi o final de semana de vocês? O meu foi abençoado pelo Senhor Jesus. O Senhor, Ele quer falar conosco hoje aqui em Atos dos Apóstolos. Alguns teólogos também conhecem como Atos do Espírito Santo, porque quem movia esse povo abençoado era o Espírito Santo. Capítulo 10, a partir do primeiro verso, que vai falar assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, ao qual fazia muitas esmolas ao povo. De contínuo orava a Deus. Quase a hora nona, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados, um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os que enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quando a hora sexta, e tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento dos sentidos, e viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se do céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, tinha visto, eis que os varões foram enviados por Cornélio. Pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, isso é muito lindo quando a gente para observar. E hoje nós notamos
o quanto Deus é misericordioso para com, mesmo na nossa pequenez, é misericordioso. O Senhor já tinha observado que Cornélio era um homem bom, reto, e já tinha um relacionamento de orar a Deus, mas precisava se aproximar de alguém que conhecia mais da parte do Senhor. E muitas das pessoas usam esse texto também para subterfúgio de algumas outras coisas, mas isso deixa claro que seria até a dissensão sobre outros povos. Porque o povo judeu era um povo que ele era totalmente seletista. Ele achava que só eles eram os eleitos. E os outros animais, conforme fala do lençol, do vaso derramando, seriam os outros povos. Porque Deus veio para todos. Nem todos os receberam. Então, quando a gente passa a observar o que o Senhor faz, isso é maravilhoso. E nós temos que realmente observar, porque o Senhor, ele sempre falou por parábolas. E aqui, conforme foi falado, Cornélio já era chefe da guarda. Era o centurião, ele cuidava de 100 homens. Entendeu? E quando ele cuidava de 100, então ele tinha um pequeno exército ao seu lado, à sua disposição. Mas isso não o impediu de reconhecer a falta do Senhor em sua vida. Porque quando nós reconhecemos, aí que Deus abençoa de forma poderosa. Porque nenhum ser humano é autossuficiente. Nenhum ser humano, ele é bom o suficiente que não precise da poderosa mão do Senhor sobre a vida. Do sangue carmesim na sua vida. De clamar pelo nome de Jesus. E quando a gente passa a observar isso, realmente nós também não conseguimos ser autossuficientes. Mas se nós entendemos que o Senhor quer fazer, e se o Senhor quiser trazer até aquela pessoa que a gente acha que é perdido, que tem alguma outra tradição, alguma outra religião, nós temos que estar atentos à voz do Senhor. E o Espírito Santo, ele fala. E nós não temos que julgar. Amém? Glória a Deus. E meus irmãos, e essa história é muito linda, que ali teve salvação naquela casa. Pedro foi chamado, eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito que ele deve ter relutado um pouco, mas quando o Espírito fala com ele nem se preocupa mais e vai. Entende? Então, quando nós nos colocamos na brecha, nós nos colocamos para ouvir a voz do Senhor, ele age de forma poderosa. Amém? E eu quero estar orando e falando, apresentando a nossa semana e falando com Deus. Amém, meus irmãos? Vamos falar com o nosso Senhor? Senhor, meu Deus eterno, amado Pai, graças te damos por tudo que tens feito, por tudo que ainda há de fazer, meu Pai. Assim como o Senhor atendeu, o Senhor viu as intenções do coração de Cornélio, meu Pai. Eu quero te pedir que o Senhor possa fazer os nossos ouvidos ao Teu Santo Espírito, para que nós possamos ir a almas que praticamente estão perdidas, meu Pai. E nós possamos, meu Pai, evangelizar, falar da Tua poderosa palavra, Senhor. Age em nosso meio, Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, pois nós carecemos ouvir a Tua voz para fazer a Tua vontade. Senhor, age de forma poderosa
age de forma miraculosa, meu Pai. Deus, nos dê sabedoria para continuar avançando no Teu reino, Senhor. Senhor, agora eu quero apresentar o meu irmão e a minha irmã, Senhor, que estão se preparando para ir trabalhar, meu Pai. A dona de casa que está em casa, aquele irmão que está desempregado, Pai, abre porta de empregos, meu Pai. Abre porta onde não tem parede, meu Pai. Meu Deus, aquela pessoa que está doentada, Senhor, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura, meu Pai. Senhor, abençoa, meu Pai, de forma poderosa, Senhor, restaurando a saúde, dando, meu Pai, uma nova condição de vida, meu Pai. Ah, Senhor, vai abençoando aquele que está desviado dos Teus caminhos, meu Pai, traz com mão forte, Senhor. Aquele que está deprimido, liberta da depressão e traz, meu Pai, para o Teu Evangelho. É o que eu te peço, meu Pai, e te agradeço. Pai, agora apresento os nossos locais de trabalho, Senhor. Que esteja propício para a pregação do Evangelho e que o dia seja perfeito, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Pai, continua usando as nossas vidas para clamar e bendizer o Teu nome, Senhor. Não a nós, mas ao Teu nome. Não a nós, mas ao Teu nome, Senhor. Dai-nos uma segunda-feira abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Fala em nossos corações e nossa alma viverá. Deus, eu te peço, Senhor, te agradeço, louvo e bendigo o Teu nome. Dai-nos uma segunda-feira tranquila, de paz, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Meus irmãos, você que ainda não é inscrito no canal, inscreve-se aqui, ó. Isso. Inscreva-se, curta, comente, compartilhe, pois o Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo. Amém? E se você tem algum irmão, algum conhecido, algum amigo que precisa de uma palavra como essa para se restabelecer, envie para ele. Mas eu peço que você comece a comentar também, meus irmãos, porque nós precisamos compartilhar e comentar e dar um joinha, um likezinho aí, porque aí o YouTube vai subentender que é relevante esse vídeo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor. Inscreva-se no canal, mais uma vez eu peço. Curte, comenta e compartilha. Pois este canal foi gerado no coração do Senhor, idealizado por mim, para que a pregação do Evangelho, os testemunhos, alcancem vidas. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor.